Queridos amigos, luz do mundo e sal da terra, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Dario Bueno e também sou conhecido como Burro. Fui vereador em Jacareí, cidade do interior do estado de São Paulo. Como sempre, começamos as nossas conversas. Bem-aventurado é o povo, cujo Deus é o Senhor, Salmo 144. E a grande promessa do Evangelho: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, nada lhe será impossível. Um presente de um grande amigo meu, Oséias capítulo 4, versículo 6, por falta de conhecimento, foi destruído meu povo. Estamos reunidos aqui numa nova, num novo círculo de conversas, sobre o fascismo, Então, e denominei esse círculo de conversa de fascismo à luz do Estatuto. E acredito que isso seja necessário, porque agora com um grupo bastante bem dividido, entre os que apoiam o impeachment, os que são contra o impeachment do presidente Dilma Rousseff, e agora também tem um outro grupo, que tende a crescer, que são os isentões, Então as pessoas que já não suportam mais o acirramento, da polarização entre favoráveis e contra o impeachment da presidente da República aqui no Brasil. Mas está ficando cada vez mais definido, E isso é importante, E aí, só que existe um vício nos debates políticos, Nas redes sociais isso está sendo bastante presente. É que um lado, que pretende defender a democracia, acusar, o outro lado, que isso aí, seria o, entre aspas, o golpista, de fascista, de fascismo, E assim, embora as pessoas não saibam muito bem o que seja fascista, elas usam com um propósito muito claro, de um agredir o outro, de ofender o outro. E aí, só tem uma maneira da gente saber o que é fascista, e o fascismo. Usar a nossa ferramenta maravilhosa, que é a internet, que fomos abençoados por esse momento tecnológico, e pesquisar, no oráculo Google, o estatuto do partido, a gente vai encontrar ele em italiano, e assim, e também o maravilhoso Google Tradutor, é também uma ferramenta que pode nos auxiliar, Então, assim, isso é muito importante, porque a gente vê que, assim, os adolescentes, as crianças, elas estão pegando, essa carona aí no debate aí, e assim, e não só a camisa da CBF, que é o verde e amarelo, característico das pessoas que querem demonstrar o seu carinho pelo Brasil, que é legítimo e é excelente que isso aconteça, nós temos aí agora as pessoas que estão andando de preto, E assim, camisa preta, todo mundo uniformizado, assim, fazem as pessoas remeterem, ao grupo, do partido da juventude fascista da Itália, da década de 30, Então, assim, vamos olhar isso com bastante carinho, para que a gente não estigmatize, esses jovens, Esses jovens estão vivendo o seu momento, E todos os adolescentes são tribais, E assim, tem essa necessidade e eles estão fazendo isso por curiosidade. E a gente não pode condená-los a uma ideologia que muitas vezes eles nem conhecem, Então, a gente não pode ser desastrado, assim, ainda mais ser desastrado com a intenção de evitar um possível desastre, Então, a gente já leu o artigo 1º, E o artigo 1º
diz que o Partido Nacional Fascista é uma milícia, né, civil voluntária, né, às ordens do Duce, né, ao serviço do Estado fascista. Né? E aí a gente vê que no Brasil o único partido que gabaritou todos esses itens, né, é o PT, né? E aí não vamos ser precipitados de chamar o PT de fascista, né? O PT simplesmente é o partido mais organizado que o Brasil tem, né? E assim, e o que acontece? Todo grupo organizado prevalece sobre os grupos desorganizados, né? Então, se a gente compreender isso, né? Então a gente vê que o PT, né, assim, muito dedicado, né? Já há 30 anos que está, né, em atividade, né? E sim, se impôs, né? Tanto é que elegeu pela 4ª vez, né, o presidente da República, né? Então, assim, a gente já também concluiu, né, que um partido organizado, né, e a organização dele é com esse propósito de ser vitorioso, ao menor indício que o outro grupo se organize, né, ele vai querer desmobilizar esse grupo, né? E no Brasil, que é um país que as pessoas são pouco dedicadas, né, à questão partidária, né? E assim, então as pessoas elas se constrangem, né? E elas não querem ter, né, esse estigma de algo assim repulsivo, repugnante, como ficou, né, conhecido o fascismo, né? E assim, as duas palavras-chave, né, do artigo 1º é milícia e Duce, né? Agora vamos ver o artigo 2º, né? O artigo 2º diz que o Duce é a cabeça do Partido Nacional Fascista. Ele dá ordens para a ação a ser realizada e, quando se considera necessário, reúne a grande hierarquia em conselho. Então, a gente vê aqui que o Duce, ele não é só um líder, né? Não é só uma pessoa que está ali, porta-voz de um grupo. Não, ele é uma pessoa que tem poderes, né? E é ele que determina, né, o que a milícia vai realizar. Né? Então, assim, é uma relação de subordinação mesmo, né? E, assim, e de caráter, de disciplina, né? A gente pode confirmar nos próximos artigos, né? De caráter de disciplina militar, né? E aí, o Duce, né? Ele é uma pessoa unanimidade no partido, né? E, assim, dotado de um grande carisma, né? Praticamente vitalício, né? E, assim, e só reúne, né, o conselho, né, em conselho, a grande hierarquia, né, quando ele considerar necessário. Então, assim, eu não sei se o PT, nesse 2º artigo, ele gabarita todos os elementos, né, porque o Lula, ele é um líder, né, praticamente vitalício do PT, está no PT desde que o PT foi fundado, ele é um dos fundadores do PT, é eterno candidato a presidente, né? Mas não sei se ele tem esse poder, né, sobre os seus filiados, né? Os filiados eles são bastante unidos, né? Caracterizam uma milícia pela dedicação que eles têm ao partido, pelo programa, pelos ideais, mas não sei se eles são tão obedientes assim. Então, não sei se o Lula, né, determina as coisas e reúne o conselho quando necessário da grande hierarquia, ou se a grande hierarquia, né, tem força para determinar as vontades, né, do Lula, ou não permitir que o Lula haja por capricho, né? Então, nesse 2º artigo, o PT já não gabarita, né? Deixa a gente em dúvida, né?
E essa dúvida é muito saudável, né? Porque já que ninguém quer ser fascista, né? Então o PT ele, né, tem essa característica, né? Não 100%, né? E assim, aí a gente precisa estar acompanhando, né? Outros partidos têm DUT, né? Ou os presidentes desses partidos pretendem, né? Anseiam por ser DUT, né? PSDB tem um DUT? O Aécio Neves é, assim, presidente nacional do PSDB, foi reconduzido agora, recentemente, né? Foi candidato a presidente da República, né? Mas o PSDB tem milícia? Não tem. O grupo que saiu na rua saiu de maneira espontânea, né? E assim, ia rejeitando toda a liderança. Tanto é que na última manifestação, né, o Aécio subiu no palanque e assim, foi rechaçado, foi vaiado, né, pelas pessoas que estavam na rua, né? Esses 6 milhões de pessoas não aceitaram o Aécio como DUT. Então aí o Lula é uma estrela solitária no cenário brasileiro, né? Mas tem pretensão a ser DUT, o Aécio? Tem, né? Essa concentração de poder, né? Então, assim, a vigência prolongada no mandato, né? Então, assim, a gente vê outras pessoas que pretendem ser DUT. O Alckmin pretende ser DUT? Pretende, né? Assim, ele atrapalhou, né, as prévias para escolher aí o candidato a prefeito de São Paulo, né, e acabou criando tantas dificuldades que impôs o candidato da sua preferência, né, mas fez isso de maneira assim não muito, né, não com apoio do grupo, né. Então, se ele quer ser DUT, ele não tem carisma, né, e nem apoio para isso, né. Mas pretende? Talvez pretenda, né. Tudo mostra que sim, né. Concentração de poder e tudo mais. Outro que pretende ser DUT, Michel Temer, pretende ser DUT, né. Parece que sim, né. Já há mais de 10 anos como presidente nacional do PMDB, agora foi reconduzido novamente, né. Tem carisma, tem apoio da população para ser DUT? Imagino que não, né. As pessoas já estão, né, assim, já com uma certa, com certo já náusea, né, uma certa náusea, né, da sua pretensão de ganhar a presidência da República puxando o tapete da Dilma, né? Então isso aí não é bem-vindo, né? Então assim, o mais próximo, né, de cumprir o estatuto do Partido Fascista é o PT, né? Gabaritou o artigo 1º, né, mas deixou em suspenso o artigo 2º, né? Então a gente não pode ser precipitado, né? Então, assim, no Brasil nós não temos partidos fascistas e nós não temos clima para o fascismo, né? Talvez o brasileiro não tenha essa vocação. O brasileiro ele parece bastante assim desinteressado, né? Mas o brasileiro ele acaba sendo decisivo, né? Quando ele percebe, né, aquilo que ele precisa resolver, né? Assim, historicamente, a gente sempre foi assim, né? Então vamos tomar muito cuidado, tá? Para a gente não agredir outras pessoas com fascismo e nem criar, né, essa ideia, né, esse receio nas pessoas, né? A gente não pode viver sobre esse pânico, né? Então isso seria muito mais nocivo, né? Então, assim, e mais nocivo do que ser fascista, na verdade, de ser organizado, é a omissão das pessoas, né? Então, gente, olha, vamos continuar lendo os outros artigos, né, do Estatuto, para a gente, né, compreender melhor as coisas, né. Caris Caelícia para todos vocês, né, isso quer dizer graça e verdade, né, e a gente continua falando com respeito e doçura sobre esses temas aí que, né, estão sacudindo o Brasil, né.
Porque do Pai, né, o universo, o dinamismo é mais elevado à honra, né, assim seja pelo bem do nosso querido Brasil.